Fala pessoal, tudo certo? Como prometido, um vídeo à tarde para a galera que gosta do Podcast Mão, a rapidinha da tarde do Podcast Mão. Esse é o primeiro programa, espero que vocês curtam para que eu faça todos os dias essa rapidinha da tarde. Bem, vamos lá, eu não gosto de enrolação, por isso uma rapidinha, tá? Vai direto ao assunto, sem ficar enrolando, sem ficar prendendo a atenção de vocês e dar notícia só no final. Não, direto ao assunto. Vamos lá. Todo mundo já viu, Mano Menezes é o novo treinador do Corinthians, oficializado agora há pouco pela comunicação do clube. O que surpreendeu a todos foi o tempo do contrato. A princípio estava sendo negociado com o Mano um contrato até o final de 2024, ou seja, um ano e 3 meses de contrato, né? Já estamos no final de setembro, outubro, novembro, dezembro e mais um ano para frente. Mas ele acertou até dezembro de 2025. 2 anos de contrato. Fazia muito tempo que o Corinthians não dava 2 anos de contrato a um treinador. Normalmente o contrato é de 1 ano apenas, inclusive no mandato do Duílio, no mandato anterior do Andrés, todo contrato de treinador tinha apenas 1 ano. Mas provavelmente uma exigência do treinador, 2 anos de contrato. Isso quer dizer que ele vai ficar até o final de 2025? Não, para isso tem a multa, né? Provavelmente uma multa foi colocada no contrato, sempre tem. Em alguns casos, a multa são 2 meses de salário, é o mais comum, mas em algumas situações específicas, principalmente com treinadores estrangeiros, a multa vai lá no alto, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais. Não sei se é o caso do Mano Menezes. Se eu souber, prometo que eu gravo um vídeo para vocês novamente. O salário é alto, por volta de 1 milhão de reais, mas é um salário que o Corinthians está pagando aos treinadores de primeira linha. Só não pagou ao Luxemburgo, né, que já era um técnico meio que fora do mercado, não pagou ao Fernando Lázaro, obviamente, mas era um técnico que o Cuca iria ganhar, era um salário que o Cuca iria ganhar, é um salário que o VP ganhou na passagem dele no Corinthians, enfim, nada de novo em relação ao salário do Mano Menezes. O Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico do Mano, vem junto. O Corinthians vai procurar um preparador físico, porque o Flávio de Oliveira não volta ao Corinthians, o preparador físico que trabalhou com o Mano Menezes, popular Flavinho Tesão, né? O Flávio de Oliveira. Então, o Corinthians contratará um preparador físico para trabalhar com o Mano Menezes, que já treinou a equipe no CT Joaquim Grava. Ele assinou o contrato no CT, viu? Teve muita gente aí achando que ele tinha assinado o contrato na reunião que aconteceu de manhã, né? Houve uma reunião de manhã com ele, mas o contrato foi assinado só no CT Joaquim Grava à tarde. Eu coloquei inclusive isso no meu Twitter, e aí sim o Corinthians pôde anunciá-lo como novo treinador da equipe. Ele comandou o treino, como eu disse, e estará no banco de reservas no sábado contra o São Paulo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians tinha pressa para que o novo treinador estivesse no banco no sábado e principalmente comandasse o time no Castelão na Copa Sul-Americana contra o Fortaleza. A troca do Luxemburgo, né, a demissão do Luxemburgo e a contratação de um novo treinador foi feita para que o Corinthians consiga passar pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana e tente o título da competição, porque zona de rebaixamento, apesar do péssimo trabalho do Luxemburgo, ele estava conseguindo tirar o time de perto da zona de rebaixamento. O Corinthians está ali brigando hoje pela 10ª posição, 9ª, 11ª, enfim, não está mais brigando ali nas últimas colocações, apesar de não ser tantos pontos assim à frente, mas o Corinthians tem vários times atrás dele, né, até a zona de rebaixamento. Então não foi exatamente por isso, foi mais realmente pela Copa Sul-Americana, e por esse motivo, por essa pressa, inclusive, o Corinthians não quis esperar pela negociação do Tite com o Flamengo. O Corinthians poderia ter esperado, o Duílio ter falado, não, vai colocando o Lázaro aí, que é o treinador não, o auxiliar permanente do clube, né, ele que comandou o treino ontem, vai deixando o Lázaro aí, a gente vai acompanhando o desenrolar dos negócios aí do Tite com o Flamengo. Se não der certo, a gente vai atrás do Tite, pode até assumir só em 2024. O Duílio poderia ter feito isso, mas não era
o objetivo do Duílio. Quando o Duílio demitiu o Luxemburgo, queria contratar o Tite ontem mesmo. O Corinthians foi para cima do Tite com tudo para contratar o Tite ontem mesmo e anunciar ontem mesmo. Só que aí não deu certo, né? Quando um negócio está acontecendo, pode dar certo ou pode não dar certo. É normal, né? A gente fala que as partes estão negociando. Tem muita gente que fala, o repórter tal falou que estava negociando. Tá negociando, mas pode dar certo ou pode não dar. Às vezes está mais perto, às vezes está mais longe, às vezes está muito perto e não dá certo, às vezes está muito longe e acaba dando certo. Mas enfim, foi realizada uma reunião de emergência, eu falei isso na live de hoje das 9 da manhã, foi realizada uma reunião de emergência ontem à noite, foi marcado este brunch com o Mano Menezes, porque não foi um almoço, foi no final da manhã, por volta das 10 da manhã, então provavelmente eles comeram croissant e tomaram café, e aí foi tudo acertado, e o contrato, como eu disse, foi assinado no CT Joaquim Grava. O Mano já comandou o treino da equipe e vai ser o técnico aí, pelo menos no papel, pelas próximas 2 temporadas. Provavelmente ele vai ter liberdade total para reformular a equipe, para dar o sim ou não para contratos que estão terminando, do Gil, do Renato Augusto, do Fagner não, Fagner até o final do ano que vem, mas Gil, Renato Augusto, Giuliano, do Maicon, do Bruno Mendes, do Cantillo, enfim, ele vai ter liberdade, assim como ele teve nas outras passagens dele pelo Corinthians, principalmente em 2014, quando ele foi contratado justamente para reformular o elenco. Então, para mim é uma boa contratação, agora é minha opinião, tá? É uma boa contratação, porque é um técnico que sabe reformular elenco, e é disso que o Corinthians precisa agora. Mais do que um técnico vencedor, o Corinthians precisa de um técnico que saiba reformular o elenco, e sem dinheiro. Mandar embora quem precisa mandar embora, deixar quem precisa ficar e contratar jogadores que não sejam jogadores de seleção brasileira, Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, né, ou então algum jogador de seleção brasileira, Neymar, sei lá qual, o Pombo. Corinthians não tem condição, Casimiro, de contratar esses caras. Para quem não se lembra, em 2008, quando foi contratado para comandar o Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro, o Mano contratou uma série de jogadores que nunca ninguém tinha ouvido falar e que acabaram dando muito certo no Corinthians, fizeram um time que foi campeão da Série B e no ano seguinte, aí com alguns reforços, campeão paulista e campeão da Copa do Brasil. Então seja bem-vindo, Mano Menezes, essa é a Rapidinha da Tarde. Se vocês gostarem, coloca aqui no comentário que vocês gostaram. Se vocês não gostarem também, coloca aqui no comentário que eu vou ver se eu consigo fazer. Seria interessante fazer todos os dias um videozinho com as notícias mais quentes do Timão na parte da tarde. Fechou, pessoal? Um abraço. E amanhã, 9 da manhã, estaremos ao vivo na live do Belo.